Bom dia! Então, chegado esse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. É um livro de 1 a 12, mas é uma definição assim de ideológica, para a gente poder até entender um pouco esse livro. A gente tem que entender um pouco de monarquia, né? É entender também o livro dos profetas, o Antigo Testamento, né? Ter lido um pouquinho para poder entender o que se passou no livro de Daniel, como é que foi escrito esse livro de Daniel. Bom, Daniel, quando escreveu esse livro, ele tinha mais ou menos 20 anos. E Daniel já era casado com a princesa Joana d'Arc, que seria a futura rainha da França. Porque era de costume os príncipes casar cedo. E aqui, quando Daniel escreveu o livro de Daniel, aos 20 anos já era casado com a princesa Joana d'Arc, né, da França. Bom, e quando os príncipes, os reis, soube dos fatos que aconteceu com Daniel, e se entristeceram muito os reis, os príncipes de outra circunferência. E deram total assistência tanto ao rei Dário, tanto a Daniel e toda a sua família. Que não abandonaria, tanto os profetas mesmo falou que não abandonaria Daniel. Porque Daniel, se lembra, seria aqueles que seria cobradora de impostos. Daniel, então, aqui quando escreveu o livro, ele já sabia. Esse livro também não foi só Daniel que escreveu, foi assim também o seu pai, o rei Dário, e foi alguns súditos de Nabucodonosor. Para entender quem era Nabucodonosor, tem que entender um pouco de maçonaria real, porque a Inglaterra é dividida em 4 reinos e o reino de Shakespeare era conhecido muito pelos seus livros e era espalhado quem era da realeza, né, as pessoas que eram os nobres, príncipe, rei, rainha. Então, Nabucodonosor seria uma sigla que isso chegaria na Pérsia, né, que é no Catar, chegaria em Damasco, chegaria na França, chegaria nos países, em Cabul, já que Cabul procurava muito Daniel mesmo, procurava, porque Deus tinha falado, era questão de honra achar Daniel. Então, para entender um pouquinho, Daniel então começou a sua vida, o seu ciclo até religioso e se declarar realmente que era servo de Deus, a sua formação assim forte mesmo, né, de tudo aquilo que ele era, o livro que ele já viu, o livro de Ezequiel, que Deus falaria, mas ele mesmo casou, foi com a princesa Joana d'Arc, lá da França mesmo que ele casou, né? Ele era inglês, casou com uma francesa. Bom, eu vou ler um trecho aqui para a gente poder entender. Eu vou ler 2 trechos também, essas 2 divisões do livro de Daniel, para a gente poder fazer mais ainda o ensinamento do livro de Daniel. Bom, a educação de Daniel e os outros jovens hebreus da corte de Nabucodonosor. Bem, quando eu falei Nabucodonosor, eu vou ler só esse mesmo trecho. Nabucodonosor, então, quando fala assim, até o livro de Hebreus, é porque os reis já sabiam da profecia de Daniel, então de Daniel estava procurando quem? Daniel. Então eles todos reuniram e viram ali o que se havia com o príncipe Daniel, né? O que o pai tinha feito. Aí eu vou entrar no trecho, que é o trecho que é para mim, eu como evangelista, é o que mais a gente conta. Quantas vezes eu contei a história de Daniel? E as crianças amam, as crianças, o pai, os pastores, a própria igreja, nossa, ama essa história de Daniel. Mas na hora foi uma fatalidade, uma coisa triste, mas em relação a isso, Deus dele foi exaltado e viu que realmente Daniel seria um Deus de D minúsculo. Era por isso que o pai jogou na cova do leão, porque os astrógrafos, os adivinhadores falavam que Daniel era um Deus de D minúsculo. E aí o pessoal, o que é isso? Ninguém tinha sabido o que era isso. Então, isso espantaria naquele passado, né? Vamos ler agora aqui o prefácio 6 logo no começo, ó. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reinado a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um.
Então, Daniel era o quê? Príncipe da Inglaterra, filho do rei Dário, né? Ali houve um decreto que tinha muita profecia, muita gente, os profetas de Israel, profeta de Jericó, profeta de Samaria, procurando Daniel ali na Inglaterra, eles estavam por ali, isso chamou a atenção. E para chegar perto de Daniel, porque os profetas eram muito ricos, através dos juízos, né? Dos juízes mesmo, o fato de falar que é de juiz embargador, chegou até os eunucos, que seria um juiz antes do rei Dário, e para chegar perto de Daniel, porque é muito difícil, era pior assim do que Jacó. Chegar assim era pior chegar de Daniel mesmo, não chegaria perto de Daniel mesmo. Porque o rei Dário já sabia dessa profecia, que Deus falava de Daniel, a mãe colocou o nome de Daniel. Aí depois o rei fez um decreto e Daniel desobedeceu o pai dele. A história foi essa, ele desobedeceu o pai. Falou, olha, não quero muita oração, você falando em aramaico, você falando em hebraico. Eu quero dar um tempo disso, pra gente não misturar aqui, porque a gente fala em inglês, a gente vai misturar outra língua. Ele deu aviso para ele, mas ele, fiel a Deus, né, muito fiel a Deus, ele orou. E nisso, os eunucos que andavam pelo corredor escutou e falou para o rei. Aí falou, não, é um decreto, porque o rei tinha feito um decreto perante os eunucos, seriam os juízes. E ele não podia voltar atrás, poderia botar o reino da Inglaterra no chão. E ali tinha os leões, jogou o Daniel na cova do leão. Nisso que jogou, no outro dia o pai foi lá, né? Daniel, você tá vivo? Ele sou meu pai. Aqui é Daniel, servo de Deus vivo. Dai-se-lhe o acaso que o seu Deus é quem te continuamente serve. Nossa, como que Deus continuamente servia a Daniel. Assim como se a graça de Deus tivesse sobre Daniel, porque os leões não comeu Daniel. E nisso, quando se espalhou pela terra que aconteceu com Daniel, falaram, é esse mesmo. E os judeus ficaram loucos. O cara é um deus mesmo? É isso que ele estava falando lá mesmo? Os admiradores falaram que ele era um deus, mas como? É Deus, o Deus chegou? Achava que Deus tinha chegado. Não, falava que é um Deus de minúsculo, nosso Deus é um Deus de maiúsculo. Deus não. Ele falou, não, porque como que a gente está chamando Deus? Não. Mas o leão não comeu? Não. Aí falou, meu Deus, o cara então é imortal? Pode ser que é imortal, tem poderes. Mas ali, quando chegou ali, Daniel já era o quê? Aqui ele já era casado. Aos 20 anos ele já era casado já mesmo. Então não tinha nem como judeu entrar, nem como árabe entrar no ciclo da vida de Daniel. Mas ali, então, houve um outro trabalho, né, da Al-Qaeda, do Hezbollah, através da maçonaria e para poder recrutar Daniel, né? Então, foi um outro trabalho que a gente vai ver lá mais na frente no Novo Testamento, que aí Daniel já era um dos remídios e escrevia os livros continuamente, porque ele participou de toda a roda do reino, porque Daniel era o quê? Príncipe. Então, Daniel pertencia à organização do Ouro Tudo Que Vê. Porque já que Daniel já era previsto de um profeta, os egípcios também estavam junto com o quê? Com os profetas também, já eram os sentinelas. Então, Daniel foi um escolhido para ser sentinela. Daniel, há muitos anos, ele veio para o Brasil, ali, Cosme Velho, construiu uma igreja ali no Brasil. Essa igreja foi vendida também para o governo brasileiro, já que Daniel ficava muito proferindo justiça, tanto em Israel, tanto ali na Inglaterra, né? Então, ele vendeu. Essa igreja existe até hoje, que o nome de Daniel é Daniel Kimberley. Daniel era conhecido também como um animado, o Lanterna Verde, depois foi para o Homem-Aranha, depois foi para os Batman. Depois Daniel pertenceu à esquadrilha da Al-Qaeda, do Hezbollah, dos animados. Bom, do livro de Daniel, vocês já ouviram falar do Lanterna Verde, né? Do símbolo, até do Charada. Muitos fizeram muitos desenhos animados através do livro de Daniel. Bom, a história de Daniel
começa aqui, porque ele teve que escrever o começo da vida dele, ele escreveu a história dele em meio adolescente, que era príncipe, novos, ainda jovens, devia ter uns 12, 13 anos quando ele desobedeceu o pai colocou ele na cova do leão, e ali foi toda a história, todo o reino, muita dor, o reino sofreu, muitos reinos sofreu, as princesas saíram correndo atrás da Inglaterra. Aí Daniel conheceu Joana e casou com Joana, a princesa da França, Joana d'Arc. Bom, e ali Daniel escreveu esse livro, em breve as coisas, junto com o pai, junto com alguns súditos, para poder já incluir na Bíblia e saber que tinha achado os profetas de Cabu, o sentinela tinha achado Daniel, aquele que eles que estava no livro de Ezequiel. Espero que você tenha gostado. É uma história incrível, a história de Daniel, uma história de um servo ali, de uma oração do povo dos ingleses, né, dos servos de Deus, os ingleses, que pediam sentinela. Então, Daniel foi o primeiro sentinela que construiu só averbações de história. Não, ele não pertencia para escrever o Alcorão, porque Daniel não era muçulmano. Não pertencia ao muçulmano, mas tinha falas muçulmanas. Mas servia a Deus, mas Daniel foi sentinela para as abreviações. E como ele começou a escrever, sabia que ele seria um bom influenciador de livros, né, de história com Deus, tanto que a história dele está aqui, foi uma história aplausível diante de Deus, uma história incrível que nós contamos, né? Então, essa história foi verídica e a história dele foi realmente reconhecida como um fiel sentinela de Deus, um rapaz que o pai tinha falado, Deus tinha tocado no coração e ele foi jogado na cova do leão e ele prevaleceu porque, como o pai falou, Deus, Daniel, está continuamente contigo porque você é servo de Deus. Então o pai declarou que existia um Deus que ele ainda não conhecia tanto, que era o Deus de Daniel. Então o rei a toda a honra, a toda a glória ao Deus de Daniel. E aí a gente vai ver mais as histórias lá na frente, porque a história de Daniel é uma história meio longa, né? Depois ele foi para Al-Qaeda, ele foi juiz da Inglaterra, juiz de Israel. E por final ele lutou com o pai dele, né? Quando Daniel estava com uma idade aos 35 anos, teve uma luta mesmo corporal com o pai. Para quem venceu o reinado, ele venceu, né? O pai ali foi aniquilado, ele venceu e Daniel foi rei da Inglaterra. Então, contudo, ele não esqueceu, né, daquela dor que o pai tinha colocado e ele lutou realmente. Ele teve uma luta no Palácio de Cristal, que quebrou até um lustre lá de cristal, tanto eles pular para lá para cá, e ele aniquilou o pai mesmo. Ele teve que executar o pai para poder ele ser rei da Inglaterra, né? Porque o pai não quis matar ele, jogou ele na cova do leão, mas Deus prevaleceu na vida dele. Então ele foi lá, depois ele cresceu, aos 37 anos, ele teve uma luta corporal, que muitos príncipes, muitos reis às vezes têm essa luta, né? Nobres. E ele venceu, não foi fácil, né? Então a vida de Daniel foi uma trajetória muito íntima com Deus, uma história que muitos líderes, a Caira, o Abraão, principalmente o reino da França, né, deu todo o apoio para Daniel para que nada pudesse acontecer de mal a Daniel, e Daniel foi um excelente rei para a Inglaterra, servo fiel de Deus vivo e para nós um majestoso sentinela, né? Agora a gente vai entrar no livro de Oséias, que vai falar também dessa ação com Deus. Um beijo, um bom dia. Espero que esse ensinamento tenha dado muita fé, força, para quem busca realmente poder, assim como Daniel buscou o poder. Tchau, um abraço.